Olá, no programa de hoje vamos conversar sobre cinema, semiótica e artes visuais. O cinema é uma arte que tem cada vez mais importância na sociedade. O país vive hoje um dos momentos mais ricos na produção cinematográfica. Vamos falar sobre a semiótica, a imagem e seus significados e também sobre o cinema e sua aplicação na educação. Hoje, para conversar sobre esses temas, o Nós da Educação apresenta a professora Jane de Almeida, pós-doutora em História da Arte e Arquitetura pela Universidade de Harvard e professora da Universidade da Califórnia. Obrigada, Jane, pela sua presença aqui no Nós da Educação. Eu que agradeço. Jane, sua formação em psicologia, o que te levou, qual foi o seu interesse pela área da semiótica? Olha, desde que eu comecei a graduação, eu tinha interesse muito grande por cinema. Eu assistia a todos aqueles filmes de mostras de cinema, queria muito conhecer cinema. E eu tive a sorte de ser monitora de uma disciplina que trabalhava com psicologia e cinema. E aí isso me fez pensar em como eu poderia continuar esse tipo de aprendizagem, e ligando na época psicanálise, cinema e outras artes na realidade. E aí eu resolvi, em vez de fazer aquele mestrado tradicional em psicologia, doutorado em psicologia, resolvi um pouquinho mudar de área. E o que exatamente você estudou no seu mestrado, no seu doutorado? No mestrado eu fiz uma pesquisa bem interessante sobre piadas. O Freud tinha escrito um livro em 1905 chamado Xistes e sua relação com o inconsciente. Eu resolvi tentar perceber que tipo de relação as piadas têm a ver com o nosso contexto cultural. E aí eu fiz uma análise das piadas do Zé Simão, da Folha de São Paulo, na época das eleições. Né? Então foi bem interessante, porque foi ao mesmo tempo uma pesquisa rica em termos teóricos, também foi divertida. No doutorado eu já passei por uma questão mais teórica. Eu comecei a trabalhar com relações entre a teoria lacaniana da psicanálise, a releitura que o Lacan faz do Freud, e a teoria peirciana da semiótica. Então é um trabalho um pouco mais teórico, ligando duas teorias, que são duas teorias assim imponentes, né, vamos dizer, amplas, né, e que são muito do século XX. E como que nós podemos compreender a semiótica? Olha, a semiótica é uma disciplina, um tipo de estudo que vai acontecer, que ela vai ter um boom no século XX, devido principalmente ao estruturalismo. A gente tem, na realidade, ela começa no fim do século XIX com a figura do Charles Sanders Peirce e no início do século XX com o Saussure. E, na realidade, eles vão fundar duas disciplinas que trabalham o signo. Né? Semiótica vem de semeion, que significa signo. Então, o Peirce vai fundar uma disciplina chamada semiótica, né? Vamos dizer, uma teoria chamada semiótica, e o Saussure vai fundar a semiologia. Né? O Saussure vai trabalhar com o estudo dos signos linguísticos, e o Peirce vai trabalhar com o estudo dos signos de uma forma mais geral, então incluindo também a imagem. Né? A semiótica, então, ela vai entrar ali pelos anos 30, pelos anos 40, 50, em vários estudos, porque ela vai ter, em primeiro lugar, uma ambição científica, de cientificismo, né? Até que se chega o pós-estruturalismo, e um pouco vai discutir essa ambição cientificista. Mas também ela vai ter, nessa ambição cientificista, ela vai ter o propósito de tentar entender o mundo, não mais por disciplinas tão isoladas, né? Mas uma forma de entender todas as características do mundo, porque qualquer coisa é signo, né? De uma forma bem mais ampla. Então ela tem uma ambição, mas essa ambição tem uma limitação. De que forma os signos se apresentam no meio social? Bom, considerando que tudo é signo, né? Na realidade, se apresenta em qualquer situação. Né? Vamos pensar assim, com a semiótica você pode estudar qualquer coisa que você queira estudar. É só você considerar essa coisa, vamos dizer, um texto ou um discurso. Né? Então você pode estudar, por exemplo, o trânsito da cidade de Curitiba. Você pode estudar a gastronomia através da semiótica. E aí você vai fazer as relações
que te forem, vamos dizer, familiares, que te forem convenientes, através de uma desconstrução desse texto, desse discurso, né? E construindo um tipo de relação que te permite chegar a algumas conclusões, vamos assim dizer. Através das imagens, podemos perceber as representações sociais e culturais específicas de um povo? Acho que sim, de certa forma, sim. De certa forma, esse é um tipo de pesquisa que leva em conta os nacionalismos, vamos assim dizer. Então, a gente poderia imaginar que um determinado povo tem determinadas características que o colocam em determinado local ou em determinada construção linguística, e aí você faz uma relação entre essas características e esse povo. Mas hoje em dia, essa é uma questão também muito discutível, porque os nacionalismos e as nacionalidades são, de certa forma, fronteiras imaginárias, né? Então, como é que a gente vai saber que povo tem que característica? Até porque você corre o risco de, ao estudar um povo com suas características, de torná-lo exótico e excêntrico, né? E isso é muito perigoso na realidade, porque muitas vezes os povos são muito mais familiares do que exóticos e excêntricos. Você colocar isso talvez pela globalização ou pela própria mundialização da cultura? É claro que a globalização vai trazer esse aspecto de familiaridade, né? Mas, por outro lado, também traz o aspecto de exótico, né? E, às vezes, agrada muito a mídia, agrada muito ao sistema de consumo que as pessoas e que os povos sejam vistos dessa forma, excêntricos e exóticos, né? E eles, na realidade, não são tão excêntricos ou tão exóticos, eles são muito parecidos, né? E na modernidade, a relação que se estabelece com o signo se modifica. Como que se dá essa transformação? Vai se acreditar que a gente não vai ter mais uma relação entre a realidade e o signo que representa essa realidade. Ou seja, o signo vai perder um pouco do contato com o seu referente. Ou seja... o referente é a parte perceptível do signo? O referente no sentido de que, por exemplo, um território... ele tem como signo, por exemplo, ele é uma referência para um mapa. Certo. Né? Então, o mapa se refere a um determinado território, né? Na modernidade, ou até na chamada pós-modernidade, vai haver uma crença de que esse território nunca existiu. Porque os mapas se referem sempre a outros mapas, né? Então, você acaba com isso, com o chamado mito de origem. Você não teria uma origem para a organização de determinados textos, de determinados signos, vamos assim dizer, que são referentes àquele mapa. Mas sim a outros mapas e outros mapas continuamente, né? E isso vai levar a uma série de questões para a história da arte. Por exemplo, a arte conceitual vai trabalhar inúmeras vezes com essa questão da ausência do referente, né? Questionando exatamente o mito de origem. No século XX, essa questão vai ser super importante. Pode-se dizer que algo semelhante acontece também na comunicação, quando você não sabe exatamente de onde saiu uma mensagem, de onde ela veio e onde ela vai chegar? Pode ser. Na comunicação tem um fenômeno bastante interessante, que é estudado, por exemplo, via propaganda. É o fenômeno de que tal consequência tem a ver com uma determinada origem, ou aquela origem ela já vem de uma outra consequência. Ou seja, aquela história dos biscoitinhos que são fresquinhos porque vendem mais, ou vendem mais porque são fresquinhos. Você não tem, na realidade, a comunicação traz o mito de que há um emissor e um receptor, né? Então, o que muitas vezes vai se discutir é que as coisas não são tão simples assim, que a mensagem do emissor, ela não chega ao receptor como ela deveria chegar, né? Porque aquilo que o emissor quer dizer, não é aquilo que o receptor ouviu. Né? Então você Seria a intencionalidade do discurso aí? A intencionalidade do discurso, ela de certa forma não vai existir.
Ela tem uma intencionalidade, mas ela vai ser ouvida de um jeito que o receptor não... Você não vai ter garantias de que ela vai ser ouvida do jeito como você a designou, né? A desenhou para ser falada. Mas não existe um discurso neutro, então? Não existe nenhum discurso neutro. Mas, ao mesmo tempo, quando você pega a semiótica e você vai analisar um determinado discurso, um determinado texto, como você colocou, a gente acaba estudando intencionalidades do autor? Será? E será que o autor quis dizer isso, ou o autor quis dizer isso quando escreveu aquilo? Existe uma linha que vem da semiótica chamada crítica genética, que às vezes tenta descobrir uma relação de intencionalidade, né? Essa relação me lembra muito a relação psicanalítica do Freud, em que para você ter um determinado sintoma, você teve um trauma, né? Então, o trauma é que garante aquilo que se acontece depois, né? Mas o problema é que muitas vezes o trauma não existe, ou muitas vezes o trauma foi uma ficção do próprio sujeito para construir o seu próprio sintoma. Então, nesse sentido, a intencionalidade é também uma ilusão, né? Você tem discursos, você tem textos, e a intencionalidade é uma espécie vamos dizer, de mito que você constrói a respeito daquilo que seria o artista. Você, muitas vezes, transforma o artista em gênio por causa da questão da intencionalidade, né? E muitas vezes ele trabalhou muito mais, ele teve um enorme trabalho para fazer aquela obra, muito mais do que aquela ideia de que ele sabia o que ele estava fazendo e ele construiu assim. E muitas vezes foi por tentativa e erro. As coisas andaram, né, se construindo de uma forma muito mais trabalhosa do que se poderia supor. Então, qualquer tema que for estudado, ele deve ser contextualizado no período, na época em que acontece? Não. Eu acho que você tem que levar em conta o contexto, e é preciso levar em conta o contexto, é preciso levar em conta as questões culturais que estão envolvidas, porque tudo é um processo relacional. Se você abandona o contexto, você pode perder características super importantes para o seu estudo. Porém, por outro lado, o contexto não necessariamente gera uma mensagem, né? Não é o contexto o causador, vamos dizer, o responsável por aquilo que está acontecendo ali, né? Existe uma relação, mas não existe uma relação de causalidade tão clara. Bom, então já voltamos a conversar sobre isso. No próximo bloco, voltamos a conversar sobre a imagem e seus significados.